4. Eu quero ler esses versículos com você e quero trazer uma palavra de fé, uma fé inabalável. O tema é: estamos em fé. Tem uma música que a gente canta aí mais ou menos assim, né? Estamos em... Mas tem por causa da fé, né? Aí eu mudei, em vez de estamos em pé, estamos em fé. Vamos ler? Acompanha aqui comigo, eu vou ler aqui na frente, a gente vai ler a mesma versão, para ficar tudo certinho. Por isso, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia da falsidade, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Ele diz, se o evangelho ainda está encoberto, ele está encoberto para aqueles que se perdem, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Ele está falando do ministério apostólico, né? Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Fica ligado nisso que eu quero falar um pouquinho disso na hora da mensagem. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados. Lê a segunda parte. Para treino foi bom. Em tudo somos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na vossa carne mortal, na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E tendo, portanto, o mesmo espírito de fé, diga espírito de fé, fala com mais força, espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei, nós cremos, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Por tudo isso, e por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo, lê essa partezinha para mim, mais uma vez, 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Eu queria ler todo mundo junto agora o 18, vamos lá? Vamos começar de novo para ler todo mundo junto bonito, vamos lá? 1, 2, 3 e
não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Será que dá para ler de novo junto? Vamos lá, mais uma vez. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Senhor Jesus, esse texto da tua palavra é muito maravilhoso, ele é tremendo. A leitura dele já nos impulsiona a sermos crentes melhores em ti, a sermos fortalecidos na graça, na fé e no amor do teu Espírito. Nos orienta a vivermos conforme as coisas celestiais e rejeitarmos as obras da carne. Nos dá direção em que as coisas temporais não se devem ser vividas ou acrescentado a ela investimento, mas que as coisas eternas são as que nós precisamos de viver. Então, Pai, nos clareia a nossa mente hoje, como nós lemos aqui, é o teu Espírito que clareia a nossa mente. E se o Evangelho ainda está encoberto para muitos, é porque eles estão no pecado, eles estão fora, eles não estão dando voz ao teu Espírito, não estão dando atenção aqui, diz a tua palavra, por isso está encoberto o Evangelho para eles. Mas nós que estamos aqui, o teu Espírito tem total liberdade para esclarecer a tua palavra para nós. Então nos enche de fé nessa noite, em nome de Jesus. Nos enche, Senhor Deus, de coragem, de ousadia. Nos enche, Senhor Deus, de uma direção poderosa e tremenda, porque somos em tudo atribulados, mas não ficaremos angustiados. Somos perplexos, ficamos perplexos diante de tantas coisas que vivemos, mas nunca estaremos desanimados. Somos até perseguidos, mas não desamparados. Somos até abatidos, mas nunca seremos destruídos. Essa é a fé que o Senhor coloca no nosso coração, e nós te agradecemos por ela. Fala conosco, cerca esse lugar com os teus anjos de guerra, dá ordem a eles a nosso favor, para que a tua palavra chegue aos corações de maneira limpa. Demônio atravessador de mensagem que faz as pessoas entenderem diferente do que o teu Espírito está falando, seja queimado e repreendido agora em nome de Jesus. Demônios da distração sejam repreendidos agora em nome de Jesus. Que haja uma batalha no campo espiritual, para que esse ambiente aqui seja cheio da tua glória, para que a tua palavra seja inteligível, seja entendida, e que sejamos bons hospedeiros da tua palavra e da tua voz nessa noite. Que venhamos sair daqui diferente, pelo poder da tua palavra, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus, e como teu filho apóstolo falou, e por mim também, para que eu abrir da minha boca, essa palavra seja poderosa aos corações, e que gere mudança na vida dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus, amém. Como eu falei, o tema dessa mensagem é: estamos em fé. Estamos em fé. Quem é aquele que é reconhecido como uma pessoa de fé, ou aquela que é reconhecida como uma pessoa de fé? É uma pergunta. O que te faz reconhecer alguém que é da fé, ou que é de fé? Essa pessoa é de fé. A gente foi tão, de repente, mal ensinado, ou de repente nós ouvimos tanta coisa, sem olhar a palavra, que às vezes a gente vai dizer que uma pessoa de fé é uma pessoa que tem vitória em tudo. Normalmente a gente chama de uma pessoa de fé, normalmente aqueles que são vitoriosos em tudo. A gente considera que é uma pessoa de fé os que conseguem alcançar grandes bênçãos, ou aqueles que a gente olha e considera eles prósperos e benditos em tudo que eles têm e em tudo que eles fazem. Olha como essa pessoa é uma pessoa de fé, ele é próspero, abençoado, olha como é que ela consegue tudo que ela quer. Ou aquela pessoa que conseguiu comprar sua casa, né? Às vezes alguém dá o testemunho do passo de fé. Consegui comprar minha casa.
Aí de repente você, queria ter essa fé para mim ter a minha casa também. Ou a pessoa que conseguiu comprar o melhor carro, uma pessoa de fé. Ou uma pessoa que conseguiu casar. E tem gente que para casar tem que ter muita fé, não é, gente? Tem umas meia dúzia que eu falo aí, olha, você deu sorte, que você orou bastante, porque conseguiu uma varoa bonita e abençoada, porque se fosse pela tua caroça, filho, ia ser ruim. É de fé e casou. De repente aquele que tem fé, aquele que você olha, é aqueles que falam e as coisas acontecem. Rapaz, se chama de fé. Meu Deus, não é que o que ele falou aconteceu mesmo? Mas e aquelas pessoas perseverantes? Aquelas pessoas que perseveram e às vezes não alcançam nada. 20 anos na igreja, lutando, não arrumei nada. Todo mundo dá o testemunho, menos eu. Você poderia dizer, de repente, da minha mãe, Dona Maria da Glória, que fez 79 anos na segunda-feira. No documento é 79. Que orou 40 anos pela vida do meu pai. E quanto mais ela orava, mais ele xingava. Quanto mais ela orava, mais ele falava com o pastor da igreja lá. Não posso nem falar o que ele falava que o pastor era. Quando a minha mãe ia para a igreja, ele falava assim: você vai lá fazer isso com o pastor, né? Vai dar meu dinheiro para ele. Aquele homem do chapéu, que o homem usava um chapéu. Quanto mais orava, parece que piorava mais. Quanto mais orava, parece que ele mais bebia. Quanto mais orava, parecia que ele se distanciava mais. Quanto mais oração, menos resposta. O que se pode dizer dessas pessoas perseverantes? Os que estão anos e nunca conseguiram sua vitória. Os que estão esperando alguém da sua família se converter, mas nada acontece. Ou os que estão esperando a sua própria casa própria, o seu emprego, o seu carro, a sua porta aberta e nada acontece. Ou de repente aqueles que estão doentes há anos e lidam com dor e restrições terríveis, não conseguiram nada. Ou de repente aqueles que estão esperando e não vem nada acontecer. Será que essas pessoas não têm fé? Será que isso é falta de fé? Será que eles não têm nem um pouquinho de fé? Porque a Bíblia fala que se for do tamanho de um grão de mostarda, ou como um grão de mostarda, vai pedir para o monte passar de um lado para o outro, ele vai passar e nada acontece. Eu quero falar um negócio para você, querido e querida. Você que está em casa também, preste atenção nisso. Se você puder, até escreve isso, porque você precisa ouvir isso. A fé dos que não se abalam é a maior de todas. A fé dos que perseveram é muito maior do que aquela fé para alcançar algo imediato. A fé daqueles que persistem é uma fé que causa sorriso na boca, nos lábios de Deus. Olha meu filho, olha minha filha. A fé dos que perseveram é maior do que todas. A fé daqueles que não arredam o pé, continuam perseguindo,
aquele objetivo e continuam crendo que um dia vai acontecer, essa fé é muito maior, porque essas pessoas são pessoas experimentadas, e você vai entender o porquê disso. Que a fé que diz esse texto de 2 Coríntios 4, não é uma fé imediatista, é uma fé de quem crê em um Deus todo poderoso, é uma fé em quem crê que se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. São pessoas inabaláveis. Porque quando você vê uma pessoa que tem fé só para receber alguma coisa, quando ela recebe, ela esquece de Deus. Isso não é fé. Quando ela vai faz o passo de fé e ela não recebe o passo de fé, o pastor me enganou, ele falou que se eu fizesse o passo de fé, eu ia alcançar. Mas às vezes, o que Deus quer te dar nesse passo de fé, é algo muito maior do que aquilo que você quer receber. Ele quer te dar perseverança, Ele quer te dar a salvação em Cristo Jesus, que é algo muito maior do que você pode pedir, pensar, imaginar. E quantas vezes nós estamos pedindo algo a Deus, mas aquilo vai ser maldição para a gente não sabe, aquilo vai ser perdição para a gente não sabe, aquilo vai causar morte na nossa família, a gente não sabe, aquilo vai causar destruição do casamento, do relacionamento familiar, interpessoal, e a gente não sabe, e Deus não dá, e a gente fica triste com Deus, mas na verdade Deus não deu para cuidar de nós. E aí quando você entende que Ele não deu para cuidar de você, o nome disso é fé, diga fé. Só que quem está aqui embaixo pedindo, não entende a visão de quem está lá em cima dando, ou distribuindo. A Bíblia fala que qual é o filho, que pedindo o pai uma faca, o pai vai dar uma faca? Você daria uma faca para o teu filho brincar? Daria? Filhinho pequenininho. Eu quero a faca. A faca é bonita, a faca é brilhosa, a faca é legal, a faca corta. Eu quero a faca. Alguém daria essa faca para essa criança brincar? Mas a criança está chorando, ela quer a faca. Alguém daria a faca? Sabe por que você não daria faca? Porque como pai, você sabe que ela vai se cortar, se ferir com essa faca, e a dor dela com o corte vai ser muito maior do que a dor dela não receber a faca. Só que quando essa criança cresce, ela entende, meu pai aquele dia não me deu a faca, porque ele sabia que eu ia me cortar com essa faca. E quando a gente chega numa maturidade espiritual, a gente entende, se Deus não me deu o que eu pedi, é porque Ele sabia que isso não seria bom para mim, que isso não seria bom para mim, que isso ia me ferir mais ainda, isso ia me machucar mais ainda, isso ia me afastar da presença dEle, isso ia gerar morte em mim. O texto diz, no versículo 7, coloca o versículo 7, antes de ler o versículo, ouça o que eu vou te falar. A nossa fé está em Deus e não nas coisas. A nossa fé precisa estar em Deus e não nas coisas. Se Deus fizer, a minha fé é nele. E se Ele não fizer, a minha fé continua inabalável nele. Amém? O texto diz assim, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder não seja de Deus e não de nós. Eu comecei perguntando, uma pessoa que ganha muita coisa, que recebe muita coisa, que alcança muita coisa e tal, é uma pessoa de fé? É. Começa a passar impressão para quem está em volta, de que quem gera o resultado é aquela pessoa pelo pensamento positivo dela ou pela perseverança dela. Eu prego aqui toda semana que você tem que ser perseverante, que você tem que lutar mesmo, você tem que fazer do que está ao teu alcance, porém, você precisa entender que é como um vaso de barro. De repente a maioria não entendeu, mas vamos pensar no vaso de barro aqui? Pensa no vaso de barro. E pensa também no vaso de ouro.
E você vai lá, de repente na sua casa, você que é bem rico para ter um vaso de ouro, mas você também tem um vaso de barro. O vaso de ouro, você vai colocar ele num lugar bem bonito, para que todos que vão à sua casa falem assim: olha, ela tem um vaso de ouro. E normalmente nesse vaso de ouro não se coloca nada nele, porque a beleza, a preciosidade dele já está nele, é o próprio vaso, digo o próprio vaso. Mas o vaso de barro não. O vaso de barro se coloca água nele, se colocam flores. A beleza e o valor do vaso de barro é o que está dentro dele, e não ele próprio. Você está entendendo isso? A fé que nós temos em Deus, e ele vem falando da pregação do Evangelho, vem falando da força do Evangelho, vem falando do poder de Deus. Ele fala assim: nós temos esse tesouro em vaso de barro, porque não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele. Não tem nada a ver com a minha fé, tem a ver com a vontade dele de fazer. Não tem nada a ver com a minha força, tem a ver com a força dele. A fé é assim, querido. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a gente. Eu conheço uma pessoa que ora e as pessoas são curadas. E por um tempo, essa pessoa foi caluniada e foi ridicularizada por alguns da própria igreja. E disseram assim: você cura os outros, mas o seu próprio filho está internado, morrendo. Você começa a entender esse vaso de barro. Você coloca a mão e as pessoas são curadas do câncer, mas o teu filho está no hospital, internado, morrendo. Porque se tu cura o outro, por que tu não cura ele? Que não tem nada a ver comigo nem contigo, que tem a ver com... não tem nada a ver com o vaso, tem a ver com aquilo que está dentro do vaso. A fé é o que está dentro desse vaso de barro. Nós temos um grande tesouro em vaso de barro, e o nome dele é fé. Não somos nós que vamos aparecer, não é a nossa essência que vai aparecer, o que vai aparecer é o que está dentro de nós. Então podem falar o que for, é um perdedor, é uma perdedora, nunca conseguiu nada, está lá, está vendo? Está aí até anos e anos pedindo, mas a minha fé continua inabalável. O que está aqui dentro de mim é uma fé inabalável. Eu creio num Deus poderoso, que se Ele quiser fazer, Ele é Deus. Se Ele não quiser fazer, Ele vai continuar sendo Deus na minha vida. Então essa fé que nós temos, e que a palavra de Deus diz que nós temos que ter, não tem nada a ver com quem opera o milagre e as maravilhas. Se alguém tem fé, se alguém tem fé em alguém dessa terra, está errado. Se alguém tem fé em alguém dessa terra, está errado, está equivocado, biblicamente está enganado. A nossa fé tem que estar em quem? A nossa fé tem que estar em? A nossa fé tem que estar em? Somos vaso de barro. A glória não está no vaso, a glória está em Deus, que habita dentro do vaso, e esse produz a fé sobrenatural que precisamos ter. Eu quero encerrar essa palavra falando do versículo 8 e 9, que é o que trouxe ao meu coração essa palavra. A gente tem cantado isso com muita alegria, tem cantado isso com muita força, mas será que temos vivido isso como deveríamos viver? O texto fala, eu pedi para você repetir para mim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Meus irmãos, se alguém falou para você que quando você virasse crente, você ia deixar de ter tribulação, também mentiu. O que é a tribulação? São as aflições dessa vida. E Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tenha fé, tenha esperança, porque eu venci o mundo. Eu não sei se eu consigo alcançar, ou se todos conseguem alcançar o tamanho disso,
No mundo, você vai ter aflição, no mundo. A aflição está aqui, o mundo está aqui. A aflição está aqui. Esse copo aqui. O mundo está aqui. Aí ele fala assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Que ele fala assim: eu não venci só as aflições, eu venci o quê? O mundo, com todas as suas aflições e com todas as suas intempéries. Então, se algum evangelho diz para você que você ia deixar de ter aflição, eu digo para você que não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo diz assim: vocês serão atribulados, porém vocês não serão angustiados. Tribulação é para todo mundo. Quem é crente, quem não é crente, quem tem fé, quem não tem fé, todo mundo vive tribulação. Todos, sem exceção, todos. Mas o que essa palavra de Deus nos diz, que a Bíblia nos fala aqui, é que alguns, nas suas tribulações, não serão angustiados. Você entendeu isso? Você pode ser até atribulado, mas não angustiado. O que é angústia? Angústia é o estado de ansiedade, de inquietude, de sofrimento, é o estado de tormento. Quem está angustiado, quando a pessoa está angustiada, parece que o espaço dela acabou, parece que se estreitou o espaço, parece que fechou tudo, parece que ela só tem aquele ambiente onde ela está ali, que ela não consegue dar um passo para cá, nem para cá, nem para lá, nem para lá. Se ela se puder se colocar embaixo de uma cama e puxar uma coberta para que ninguém veja, ela fica ali dias embaixo da cama trancada. Isso é angústia. Angústia é quando o pensamento da pessoa diz para ela que ela não tem mais tempo, que ela não consegue mais nada, que ela não vai avançar. Isso é angústia. Angústia é quando esse pensamento vem que não tem mais tempo. É quando a escassez aparece, quando começa a faltar tudo. Angústia é quando a alma está desesperada. A angústia é o desespero da alma. E o texto fala assim: em tudo somos atribulados, mas não seremos o quê? Fala você, não seremos o quê? Não seremos o quê? Então eu dou uma palavra agora para toda angústia: vai embora agora, que você não tem lugar nessa vida. Vai embora agora. Se você achava que tinha lugar nessa vida, não existe espaço para você na vida do Filho de Deus, da Filha de Deus, porque é uma promessa da palavra do Senhor. Toma posse disso agora em nome de Jesus, e nunca mais entre em ambientes de angústia, porque Deus tem um livramento através do Espírito Santo para a tua vida. Atribulados, mas não atribulados, mas não atribulado, mas não. Estou numa tribulação danada, pastor, mas a minha fé continua inabalável. Estamos em fé. Diga: estamos em. Só que o texto continua falando, passa não, está aí mesmo. Atribulados, mas não angustiados. Depois ele fala perplexos, mas não. Perplexos, mas não. Perplexos, mas não. Dizem que quando a gente repete 3 vezes, a gente entende de fato. Esse desânimo, querido, a Bíblia fala que você não tem que ter ele. Está escrito ali, ó. Você pode sim estar perplexo. E o que é estar perplexo? É o estado de espanto. Isso aí é normal. Acontece comigo todo dia. É o estado de ansiedade, de inquietude, de sofrimento, de tormento. Não, isso aqui é angústia, estou lendo errado. É o estado de espanto, de paralisação diante de uma situação. Esse é a perplexidade. Quando você está perplexo, você está num estado de espanto. Aí quando você paralisa, você assim: agora, o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer.
é quando você hesita, é quando você está indeciso, não existe caminho, perplexidade. Quando você não tem certeza da vitória, isso é perplexidade. Isso aconteceu com Davi, aconteceu com Josué, aconteceu com Elias, aconteceu com Eliseu, aconteceu com Salomão, e aconteceu com muitos. Mas mesmo assim eles foram para a guerra, mesmo assim eles avançaram, mesmo assim eles confiaram no Senhor. Perplexo, mas não. Perplexo, mas não. Perplexo, mas não. Perplexo, mas não. Desânimo não é coisa de quem tem o Espírito Santo, tá? Se você só faz alguma coisa quando você está animado, isso também não é coisa de crente, não. Porque crente avança quando está perplexo. Crente que tem fé, essa fé inabalável, te faz avançar quando você está paralisado, não sabe o que fazer. E aí você só ouve a voz de Deus assim: coloca o pé, depois eu coloco o chão. Você entendeu isso? Coloca o pé que eu vou colocando o chão para você. Mas não tem nem chão, mas coloca o pé. Aí você vai acreditando que cada passo que você dá, Deus vai colocando o chão firme para você caminhar, e você vai avançando. Essa perplexidade não pode te parar. Mas vamos lá que a hora não passa. Passa o outro versículo. Ele diz assim: perseguido, mas não desamparado. Perseguido, mas não. Perseguido, mas não. Perseguidos, mas não. Você nunca estará desamparado. É promessa da palavra de Deus. Ele já falou em outros textos: eu vou estar sempre com você. Quando estiverem perseguindo você, estão perseguindo a mim. Quando estiverem falando mal de você, estão falando mal de mim. Quando pensarem mal de você, estão pensando mal de mim. Você pode até ser perseguido, mas você não vai ser desamparado nunca. Eu sempre estarei do teu lado. A verdade, Ele está dentro de nós, habitando. Então, quando alguém aponta o dedo para você, normalmente é assim, né? Dizem que tem 3 apontando para ela e 1 apontando para Deus. Mas esse dedo aqui que está apontando para a gente, também está apontando para Deus. Esse dedo que está apontando para a gente, está apontando para Deus também, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. É como eu falei semana passada, Golias falou para Davi, ele falou assim: você não sabe quem é, com quem você está mexendo. Você está afrontando, ele pensando que está falando com Davi, você está afrontando o exército do Deus vivo. Você acha que Davi estava falando daquele exército com medo lá? Você acha que Davi estava falando daquele exército de Saul que estava com medo? Não, ele estava falando do exército do Senhor, o exército, as miríades e miríades de anjos, que vem com general de batalha, aquele exército que vem com general poderoso, e esse exército, ele é a teu favor também. Quando você entra na tua batalha, quando você entra na tua guerra, esse exército está com você, você pode contar com ele, você pode até ser perseguido, desamparado não. Ah, porque eu estou sozinho. Não, é coisa de crente também. Quem tem fé sabe que tem um monte de anjo em volta. Quem tem fé sabe que o próprio Deus está ali junto. Quem tem fé sabe que Deus está no controle, está no comando, está avançando. Você vai vencer. E para terminar, o texto fala assim: abatido, mas não. Abatido, mas não. Abatido, mas não. E tem gente que acha que a vida cristã também é só vencer, é só sorriso. Não, vai ter hora que a chapa vai esquentar para o teu lado. Vai ter hora que você vai sentado no sofá ou no chão, parece que você tomou um montão de soco no olho, parece que você foi abatido, parece até que você está destruído, mas destruído não, diga destruído não, fala. Pode falar destruído não, porque a palavra de Deus diz que nunca você será destruído. Você pode até andar abatido em algum momento da tua vida, mas destruído não, porque você tem um Deus que é por você. É o que o texto está falando. Quem são as pessoas que são de fé? Eu digo para você, são as pessoas que perseveram em fé. Elas vão avançar em fé, elas vão viver em fé, elas vão experimentar da fé, mesmo diante das suas lutas intempéries. Vamos terminar então? Fica de pé aí,
E escuta isso que eu vou dizer para você. Estamos em fé. Amém? Amém? Diga assim: estamos em fé. Eu quero dizer um negócio para você. Não é o ter fé que vai fazer a diferença. É o estar em fé que vai fazer a diferença. Fulano, você tinha uma fé, agora você está aí na boca de fumo, cheio o nariz de pó. Ela teve fé em algum momento, mas quem está em fé, permanece em fé, diz a palavra. Vai acontecer o que acontecer, permanece inabalável ali, ó. A palavra de Deus é a base para ela viver a vida dela inteira, para ela caminhar, enfrentar tudo que vai enfrentar, e pode afrontar, afronta, pode afrontar dentro de casa, fora de casa, uma hora ou outra Deus te dá o livramento. Se Deus tiver que destruir tudo, Ele destrói tudo só por causa de você. Se Deus tiver que construir tudo, Ele constrói tudo só por causa de você. Se Deus tiver que tirar a vida de alguém, Ele tira por causa de você. Deus é assim, está aqui na palavra, porque Ele é Deus, mas Ele vai continuar sendo Deus se Ele não tirar a vida de ninguém, se Ele não construir nada, nem destruir nada. Se você tem fé de verdade, você continua acreditando no Todo-Poderoso Deus. Essa é a fé inabalável. Essa é a fé inabalável. Não é ter fé, estar em fé. A fé para conquistar algo em um momento de exercício de fé sobrenatural é maravilhosa, você tem que exercer ela. Uma cura, uma ressurreição, os montes se transportando, etc. Isso é muito bom. Mas a fé como estilo de vida te dá uma paz acima de qualquer coisa que você esteja vivendo ou enfrentando. A fé como estilo de vida, estar em fé, é algo que te transporta para um lugar muito diferente do que você está hoje. E nada pode te parar. Nada. Então estamos de pé pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Você precisa olhar para a tua dificuldade e falar assim: eu estou de pé porque eu tenho fé. Independente da resposta, a fé é inabalável, gente. Deus pode falar não, você continua tendo fé. Deus pode falar sim, você continua tendo fé. Se Ele falar espera, você continua tendo fé, porque a tua fé não tem nada a ver com o que você recebe. A fé tem a ver com o que você crê em Deus. E se você entender que Ele é Deus na tua vida, independente de qualquer coisa, você vai continuar tendo essa paz. Será que você pode declarar isso com alegria? É essa música mesmo que vocês estão pensando, pode colocar ela, não tem problema. Que normalmente a gente pede uma música mais calma. Não. Hoje, de acordo com o texto que nós lemos, nós temos que declarar nossa fé em Cristo Jesus. E quando a gente abre a nossa boca e declara essa fé em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, o diabo tem que cair. Coloca o versículo 18 antes da gente orar cantando. Coloca o versículo 18. Olha como é que nós temos que viver. Não atentando nós, não se preocupando nós, não investindo tempo nós, não se suando e transpirando nós nas coisas que a gente consegue ver, mas vamos fazer de tudo para aquelas coisas que a gente não consegue ver, porque as coisas que se vê acabam rápido, mas as coisas que se não vê são eternas. E quem tem fé no que é eterno. Quem tem fé no que é sobrenatural. Ninguém nunca parou a igreja do Senhor. Nada conseguiu parar a igreja do Senhor. Os tempos passados, nos tempos modernos, nos tempos atuais, ninguém conseguiu parar a igreja do Senhor. A palavra que eu tenho para você: se você é a igreja do Senhor, ninguém consegue te parar também. Amém? Enquanto eu estiver orando, a música vai começar a cantar na pressão. E você continua orando, depois você declara em oração essa canção. Fecha os teus olhos, levanta as suas mãos assim. Deus querido, está aqui o teu povo, a tua igreja, teus servos e servas. Nós adquirimos do Senhor hoje uma fé inabalável, uma fé que nos vai levar a alcançar, a viver coisas sobrenaturais. Nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo. Nós temos uma fé inabalável.
Nós estamos em pé, nós estamos em fé, e nada vai nos parar. Nada vai nos parar, Senhor. Não seremos abalados, Senhor. Ore. Impressionados, mas não desanimados. Pode ler, pode ler. Perplexos, Mas ora com essa mas não canção. desesperados. Diga. Estamos de pé. Aleluia. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Diga, estamos em fé, em fé. Estamos em pé. Diga. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Declare isso de você. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Isso, Senhor. Ó, com força, com alegria. Perseguidos, mas não abandonados. Declare isso. Abatidos, mas não destruídos. Declare. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que te move? O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Diga. Estamos de pé. O que é que pode te parar, querido? Você é a igreja do Senhor. Você é um filho, uma filha de Deus nessa terra. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. Declare isso com força agora. O inferno não pode prevalecer. Diga! Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. É você, é você, é você! O inferno não pode prevalecer. Diga! Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Diga! Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos. Declare isso. Pelo que vem. Você está declarando a palavra do Senhor em oração, em louvor. É o que nós cremos. Nação Santa, Declare, somos a igreja. somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Isso. É nisso. Declare isso. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não vai prevalecer contra você. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Perseguição, a perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos
Declare isso, igreja do Senhor. Enquanto isso, Satanás cai por terra. Enquanto isso, o perseguidor cai por terra. O devorador cai por terra. A angústia tem que cair por terra. A dor. Um ânimo novo começa a surgir dentro de você pela fé. Estamos por fé. Estamos de pé. Você pode aplaudir bem forte o Senhor. Deus, enquanto teu povo declara, se alegra na tua presença e recebe a tua palavra, entra com a tua providência sobrenatural na vida deles. Alguns perseverantes que há anos, Senhor, clamam ao Senhor e têm a fé maior do que todas, porque nunca arredaram o pé, confiando estão no Senhor, confiantes caminham no Senhor. Seu coração, seu espírito, a sua alma estão ligados ao Senhor. A confiança desses, a perseverança desses está que Tu és o Deus acima de todas as coisas. A salvação desses, Senhor Deus, é o objetivo, Senhor Deus, do coração de cada um. E eles creem no poder do Teu nome e sabem que a salvação é melhor do que qualquer bem nessa terra. Então, meu Pai, em nome de Jesus, nos faz caminhar com uma igreja de fé, não só como um povo que tem fé para que algo aconteça, mas como um povo que tem fé, tem base espiritual, bíblica, tem base da Tua palavra para caminhar e viver o sobrenatural nessa terra. Ser abalado, ser constrangido, ser machucado, ser caluniado, mas continuar com a fé inabalável em Ti. A Tua palavra venha surtir um efeito poderoso nessa noite, em nome de Jesus.